Sejam bem-vindos, boa noite. Deixa o pessoal começar a entrar. Vai mandando coraçãozinho aí, vai mandando para um amigo, que aí o Instagram distribui mais rápido, para mais pessoas entrarem aqui na live e a gente começar esse assunto hoje. Fico feliz com a presença de vocês. Bom, hoje a gente vai falar então sobre como a gente pode aumentar o engajamento dos clientes, sobre como vocês podem aumentar a relação entre você e o seu cliente e, obviamente, aumentar também as vendas do seu cliente no seu consultório. Muito bem, gente. Então, nós vamos falar aqui sobre gatilhos mentais. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar vários momentos sobre gatilhos mentais. Eu sei que vocês provavelmente já viram muitas pessoas comentando sobre isso, só que muitas vezes a gente não sabe como utilizar isso no nosso dia a dia e como utilizar principalmente com os nossos pacientes e no nosso consultório, né? Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns gatilhos mentais. São vários gatilhos mentais que existem hoje no mundo do marketing, no mundo das vendas. São mais de 15, 17, enfim, alguns autores colocam até mais do que isso. Mas o fato é que existem alguns gatilhos mentais que são bem mais importantes, que são bem mais utilizados, que são utilizados em grande escala e que alguns desses a gente vai comentar hoje. A gente começou uma aula de gatilhos mentais há umas 2 semanas atrás, né? Então eu já falei sobre o gatilho mental da história, sobre o gatilho mental da escassez e sobre o gatilho mental da autoridade. Quem quiser assistir, essa aula tá aqui no GT. E tá gravada aqui, então quem quiser pode ir lá para revisar essa aula ou lá no nosso canal do YouTube, tá bom? É uma aula bem bacana onde a gente vai falar sobre esses 3 primeiros gatilhos mentais. No entanto, hoje a gente vai falar sobre outros gatilhos mentais. Então hoje a gente vai falar sobre gatilhos mentais da reciprocidade, o gatilho mental do porquê e também o gatilho mental da prova social, tá bom? Sejam bem-vindos, colegas. Rita, Joelinton, muito bem, sejam bem-vindos todos aqui. A Rita já é nossa aluna do Gestão Médica 4.0, seja bem-vinda, Rita, aqui mais uma vez. Bom, gente, hoje então a gente vai começar sobre o gatilho mental da prova social e como a gente vai poder no final, sempre eu vou falar um pouco sobre o gatilho para que vocês entendam o que são esses gatilhos mentais, como que eles funcionam e como que a gente pode trazer eles para dentro da nossa clínica, do nosso dia a dia, no nosso consultório, tá? Então, o gatilho mental da prova social, deixa eu dar rapidinho antes um pouquinho falar para vocês o que são os gatilhos mentais. Esses gatilhos nada mais são do que como você pode utilizar recursos, acessar recursos para que você consiga convencer o seu cliente, para que você consiga convencer o seu paciente a tomar determinada decisão que você deseja que ele tome, tá? Então, são técnicas, na verdade, de persuasão, ok? Ah, Ginete, então você está querendo enganar o cliente? Não, entenda. Não é que nós estamos querendo enganar ninguém. A nossa mente, ela está o tempo todo testando coisas, ela está o tempo todo questionando situações. Então, quando a gente questiona o porquê que a gente vai tomar aquela decisão, ou quando a gente questiona e avalia os riscos, os benefícios, inclusive financeiros que sejam, a gente tende a, muitas vezes, não consumir determinado produto. Quantas vezes você, de repente, não se arrependeu por não ter perdido uma oportunidade de comprar alguma coisa que você queria muito comprar e que você teve uma oportunidade de comprar e por algum motivo você acabou ficando em dúvida e não o fez? Então, o gatilho mental nada mais é do que uma forma de você, como vendedor que somos também, vendedores dos nossos serviços, convencer o seu cliente a, na verdade, chegar àquilo que ele quer, né? Tratar as objeções finais desse cliente. Então, por isso que a gente acaba utilizando os gatilhos mentais para que a gente consiga aumentar o nosso poder de persuasão. Porque, na verdade, o que muitos colegas não acreditam, o que a gente acaba não vendo muito nos consultórios é que, no final das contas, ali entre você e o seu cliente, é o seu poder de persuasão, é o seu poder de acreditar em você, é o seu poder de fazer o cliente confiar em você que vai manter ele com você, ou que vai fazer ele fechar uma venda, uma cirurgia, um procedimento, enfim, aquilo com a área que você se dedica, tá? Então é exatamente esse poder de persuasão. Por que alguns pacientes, por exemplo, às vezes procuram alguns médicos e acabam fechando o procedimento com um médico e não com outros?
Existe uma questão de empatia? Sim, existe uma questão de empatia. Às vezes existe questão de quem consegue se vender melhor. Não é que o paciente não queira aquele serviço, ele está procurando, senão ele não estava ali na sua frente, né? Ele está procurando por você, pela sua especialidade. No entanto, por algum momento ou por algum motivo ele não conseguiu conectar. E às vezes é exatamente essa dificuldade de comunicação que o vendedor tem, que o colega médico tem, de conseguir persuadir de forma a mostrar todo o seu conhecimento, de forma a mostrar toda a sua qualidade técnica, de forma a mostrar tudo aquilo que ele poderia oferecer a esse paciente, caso ele feche o procedimento com ele, a cirurgia, ou que, se não for um colega que é cirurgião, que feche o tratamento clínico com ele, que se mantenha seu paciente. Então, esse poder de persuasão é que a gente pode aumentar em muito quando a gente utiliza as técnicas de gatilhos mentais, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho então, agora sim, eu vou falar sobre o gatilho mental da prova social, que é um gatilho mental que é muito utilizado, gente. Ele é tão utilizado em tantas áreas, sabe? Assim, várias áreas comerciais, de vendas, e a gente vai exemplificar algumas dessas áreas aqui. E o que seriam esses gatilhos mentais de prova social? Bom, você já deve ter provavelmente visto em algum momento uma fila de restaurante que você queria muito entrar, né? Você viu de repente um restaurante que estava lotado e um restaurante que estava meio vazio. E aí você começa a olhar aquilo e você assim, nossa, eu acho que esse restaurante que está lotado parece ser melhor. Então isso nada mais é do que um gatilho mental da prova social, onde você vê que aonde tem várias pessoas, você tem um interesse de conhecer mais, de provar, de se aproximar daquilo. Nada mais é, assim, meio que resumão mesmo, é como se fosse um efeito manada. Então, quando você passa, por exemplo, na frente de uma loja, onde você vê, deixa eu até mostrar aqui para vocês, quando você vê, por exemplo, um restaurante como esse, deixa eu, por enquanto, tirar aqui esses comentários. Quando você, por exemplo, vê um restaurante como esse, que está extremamente cheio na frente, que está extremamente lotado, e você tem do outro lado da rua um restaurante tão bonito quanto, mas que está vazio, que você não vê ninguém na frente, o que a gente tem a tendência de pensar? A gente tem a tendência de pensar que o restaurante que está cheio, ele teoricamente seria um restaurante melhor, né? A gente tem a tendência de querer provar e a curiosidade de entender por que está todo mundo indo naquele restaurante. Por que está todo mundo procurando aquela comida? Será que é melhor? Será que é mais barato? Será que os garçons, do atendimento é melhor? Então, não importa. O importa é que, por algum motivo, aquela quantidade de pessoas que está ali e que estão querendo provar isto, acaba gerando em você um desejo, uma vontade de experimentar esse serviço, né? Da mesma forma, nós mulheres, quantas vezes a gente não passou na frente de lojas, em shoppings, onde você olha para uma loja do lado e a loja está simplesmente vazia. E você olha para outra loja e a loja está assim, lotada. O que a gente tem a tendência de fazer? No mínimo, a gente tem uma grande curiosidade de entender o porquê que aquela loja está cheia. Por que aquela loja está lotada? Será que os preços são melhores? Será que a qualidade é melhor? Será que está havendo alguma promoção? Muitas vezes a gente nem sabe exatamente o porquê, mas esse gatilho mental da prova social, onde várias pessoas estão comentando sobre você, várias pessoas estão no ambiente, várias pessoas estão falando sobre o produto, tem a ver, né, cria na nossa cabeça, cria na nossa mente a curiosidade, a necessidade de, no mínimo, ver o porquê que esse produto ou esse serviço ele é tão especial, né? Da mesma forma, quantas vezes a gente não passou em filas de baladas, né? A gente viu filas de baladas na entrada de uma boate, né? Na entrada de uma casa de show,
E a gente vê uma fila enorme na frente da casa de show e, gente, muitas vezes eles fazem isso de propósito. Porque eles já entenderam que quanto mais pessoas tem na porta da boate, quanto mais pessoas tem na porta, mais isso chama outras pessoas. Porque isso gera uma curiosidade muito grande. O ser humano, ele é naturalmente curioso. A gente tem a necessidade de saber o que o outro está fazendo. E todo mundo que está fazendo alguma coisa, a gente quer fazer igual. Né? Então, assim, você tem muita gente fazendo a mesma coisa, o ser humano tem a tendência de querer fazer igual. Isso se chama efeito manada. Não é à toa que viraliza muitas coisas, né, de vídeos. Atualmente, assim, a moda do negócio é o TikTok, né? Todo mundo já deve ter visto vários vídeos de TikTok, as pessoas fazendo as mesmas dancinhas. E é engraçado que, assim, não muda muita coisa, mas pelo fato de que fulano fez, ciclano fez, beltrano fez, eu quero fazer também. Então vamos fazer pra ver como é que sai eu fazendo, já que tá todo mundo fazendo. Hoje, exatamente agora, em que a gente está conversando, tá aí na moda um aplicativo onde você pode colocar a sua versão de gênero oposto, né? Então, a versão masculina ou a versão feminina, se você for mulher, a versão masculina, e se você for homem, a versão feminina. E vocês já viram como viralizou isso? Tem um monte de gente postando. Isso é efeito manada. Se você for parar pra pensar, não tem muita lógica, né? Assim, até meio sem graça às vezes, mas não deixa de ser legal. É uma brincadeira. Mas pelo fato de estar todo mundo fazendo e você ver o amigo fazer, o fulano fazer, o ciclano fazer, você quer fazer também. Então, isso nada mais é do que também um efeito manada, tá? Mas voltando para a prova social, né? Porque eu quero, na verdade, conectar e que vocês entendam que o ser humano ele acaba seguindo repetições e padrões que outros da mesma região, da mesma sociedade. Então, quando você passa numa fila dessa, né, num local como esse, onde você vê uma fila dessa, você tem no mínimo a curiosidade de saber por que aquela balada é tão legal, por que tem tanta gente ali, por que a fila tá enorme desse jeito. E muitas vezes você acaba entrando nessa fila também porque você quer participar. E aí vocês já perceberam que às vezes a gente entra na balada com uma fila desse tamanho. Faz muito tempo que eu não vou em balada mais, mas eu já fiz isso muito. E quando você chega lá dentro tá vazio. E aí você fica pensando, por que tava aquela fila lá fora? Todo isso aqui dentro não tá vazio, né? Eles botam todo mundo pra dentro de uma vez. Mas a ideia é exatamente essa. Eles já entenderam que se tem muita gente lá fora, eles acabam chamando mais pessoas. E isso acontece muito também com restaurantes, né? Quando a gente vai, muitas vezes em alguns restaurantes, é muito comum a gente ver isso também acontecer. De alguns restaurantes acabarem colocando uma fila do lado de fora, como se estivesse cheio, como se estivesse lotado, fazendo as pessoas esperarem lá fora, quando na verdade nem está tão lotado assim, mas para que chamem outras pessoas. E isso nada mais vai gerar do que um gatilho de prova social. Ou seja, se tem muitas pessoas lá fora esperando, se tem muitas pessoas querendo conhecer o produto, se tem muitas pessoas entrando e provando e comprando o produto, é porque teoricamente isso seria melhor, né? Deixa eu tirar essa foto daqui, pronto. Muito bem, então isso na verdade é o gatilho de prova social. E aí, ok, Janete, como é que a gente pode trazer isso, então, para dentro da nossa clínica? Como que a gente pode trazer isso, então, para dentro do nosso consultório? Não consigo mais tirar daqui. Ah, pronto, tirei. Como que a gente pode trazer isso, então, para dentro do nosso consultório? Tá. Como é que funciona o gatilho mental para nós médicos? Como é que funciona esse gatilho para a gente dentro do nosso consultório? Tem muitos médicos que acreditam, e realmente é um fato, o boca a boca, ele é o melhor marketing que existe, tá? E por que ele é o melhor marketing? Porque ele nada mais é do que uma prova, tá? E existe uma diferença entre prova social e a prova. São dois gatilhos mentais diferentes. E aí eu vou explicar um pouquinho a diferença para vocês. A prova é quando alguém já provou o seu produto, alguém já foi no seu consultório, alguém já passou pela sua consulta, alguém já fez uma cirurgia com você, um procedimento que seja, e ela vai falar bem de você, porque ela já experimentou aquilo. Isso é uma prova que alguém realmente consumiu o seu produto e está validando este produto. Então isso é uma prova real de que o seu produto, no caso o seu serviço, ele realmente é bom. A prova social é quando várias pessoas comentam sobre você, muitas vezes sem nem sequer ter experimentado os seus serviços, tá? E onde que a gente vê isso muito no meio médico? Nas redes sociais.
Vocês já perceberam que muitas pessoas que comentam nos seus posts, muitas pessoas que comentam no Facebook, muitas vezes que deixam lá alguns depoimentos, não necessariamente são pacientes seus. Então, a prova social, muitas vezes, acontece nesse momento já de entrada, onde a pessoa tem aquele primeiro impacto, quando ela entra lá na sua rede social e ela vê assim, ai, a minha prima fez alguma coisa com você, ai, a minha tia foi consultada por você e adorou, ai, a minha... Então, ela está mostrando que você tem uma quantidade de pacientes interessante, que várias pessoas já validaram o seu produto e que tem pessoas falando bem de você. Então, isso não deixa de ser uma prova social também, tá? Aonde que é um outro momento que a gente, dentro da nossa clínica, dentro do nosso consultório, podemos fazer o gatilho da prova social? Quando também, dentro do nosso consultório, dentro da nossa sala de espera, a gente também, nesse momento, tá, gente? A gente está no momento, obviamente, de pandemia, já não dá mais para fazer isso. Mas até janeiro, né? Quando isso não existia, quando não existia Covid na nossa vida, porque a gente vai ter agora um mundo antes e pós-Covid, né? E a gente não sabe como vai ficar daqui para frente. Mas vamos pensar que fosse antes. Então, antes da Covid, muitas vezes, a minha sala de espera, e isso até nem era proposital, na verdade. Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Isso até nem era proposital, é que acabavam se acumulando uma quantidade de pacientes. Ou porque estava atendendo 3 salas ao mesmo tempo, eu, a dermatologista e a minha fisioterapeuta, ou porque às vezes acabava que eu atrasava um pouquinho um paciente e o outro acabava esperando e aí acabava acumulando pacientes. Mas o fato é que muitas vezes aconteceu de estar muito lotado na minha sala de espera. Mas... por mais que isso de certa forma fosse ruim, entre aspas, para os pacientes, porque obviamente a gente tem que ter um respeito com o tempo deles, e eu respeito muito o tempo do meu paciente, mas o fato é que de certa forma isso também não era negativo. E por que não era negativo? Porque isso já era uma prova social. Quando você chega no consultório e você não vê ninguém na sala de espera, no mínimo você pensa, será que esse médico é bom? Será que ele realmente tem uma quantidade de pacientes boa? Será que ele vai me atender bem? Porque, pelo que eu tô vendo, parece que não tem ninguém. Você não tem essa sensação? Alguma vez você já tiver essa sensação? Comenta aqui comigo, tá? É legal ouvir também o feedback de vocês. Vocês já pensaram assim alguma vez? Ou vocês pensam assim, não, eu quero chegar e não quero que não tenha ninguém, quero ser a primeira atendida e pronto. Porque, olha, às vezes, obviamente, a gente tem os dois tipos, tá? Eu gosto de também ser logo atendida porque o meu tempo é muito escasso. E a gente, como médico, sabe disso. Mas muitos pacientes gostam de conversar lá na frente, de trocar ideias, de ver o que outros pacientes estão fazendo, o que eles estão comentando, né? Então, muitas vezes, os pacientes eles gostam dessa interação e eles gostam de ver que tem outras pessoas consumindo o serviço. Porque quando eles se sentem muito sós, tá? Nem 8 nem 80. Pois é, exatamente. Então, nem muito vazio, né? Nesse momento tem que estar vazio, não tem jeito, porque a gente está em pandemia, então não pode ter aglomeração. Mas até antes disso, o ideal é que você não deixe totalmente vazio, que você acaba amontoando um pouquinho ali a agenda para ficar alguns pacientes na sua recepção, para que eles possam comentar, para que eles possam conversar, para que eles possam interagir e até mesmo, por mais que eles não interajam, mas só o fato de você estar num ambiente que tem outras pessoas, você entende que é um ambiente que é frequentado, que é muito frequentado. Então, quando você vai num consultório e você não vê absolutamente ninguém, no mínimo você fica desconfiado. No mínimo você fica preocupado. Nossa, será que esse médico é bom? Será que esse médico realmente vai resolver o meu problema? Não estou vendo ninguém. Será que ele tem pacientes? Né? Então, a gente precisa também fazer com que eles tenham essa interação, né? E aí a Elaine está me dizendo aqui, traz credibilidade, gera a impressão de que o médico é muito bem requisitado. Exatamente, Elaine, muito bom. É isso mesmo. Então, a gente precisa ter, no mínimo, essa pequena quantidade de pessoas ali perto para que a gente gere realmente essa prova social. Então, dessa forma, a gente pode usar esse gatilho mental dentro do nosso consultório de prova social. E a outra forma, como eu falei para vocês, é através desses depoimentos dos pacientes no Facebook, desses depoimentos no Instagram, desses depoimentos até mesmo do Google, né? Então, é legal que eles façam esse depoimento e você pode, de alguma forma, até estimulá-los a isso, né? Olha, se você gostou do serviço, se você gostou da consulta, comenta lá com a gente no Facebook, né? Coloca suas estrelinhas lá. Então, é legal que você comente isso com o seu paciente também, tá bom?
Muito bem. Entenderam, gente? Foi legal isso aí pra vocês? Gostaram dessa prova social? Agora a gente vai falar sobre... Ó, o Lamarck entrou aqui. Tudo bem, Lamarck? Gente, Lamarck, nosso contador especialista em contabilidade médica, maravilhoso. Super recomendo, tá? Inclusive, a gente tá preparando uma surpresa super especial pra vocês, tá? Depois a gente vai contar aí ao longo dessas semanas, eu e o Lamarck. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gatilho mental do porquê. O que é esse gatilho mental do porquê, ou também chamado de gatilho mental da razão? Nós, seres humanos, somos pessoas questionadoras, né? E por sermos pessoas questionadoras, a gente sempre está tentando entender o porquê das coisas. A gente quer saber o porquê de tudo. E é engraçado que, inclusive, a criança ela tem muito essa fase do porquê, né? Que a gente chama da fase chata dos 7 anos. A minha filha tá nessa fase, teoricamente chata. Eu não acho chato, mas tem muitos pais que dizem que é a fase chata dos 7 anos, que tudo pergunta por quê. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que você não faz também? Isso às vezes a minha filha fala. Mamãe, por que você manda eu fazer isso e você não faz igual? Né? Então, esse questionamento... ele é muito próprio do ser humano e ele é necessário. É ele que faz a gente ter discernimento sobre aquilo que a gente vai decidir ou não. No entanto, se você, depois que passa essa fase dessas dúvidas, dessas perguntas que eles acabam externando, né? Então, quando passa essa fase infantil, que a gente entra na fase adulta, deixa eu só tomar uma água aqui que a garganta vai secando. Quando a gente entra na fase adulta, esses porquês, eles não vão embora. A gente não para de perguntar o porquê, só que a gente não externa mais isso, tá? Então, sempre que você tá com o paciente na sua frente, lembre-se disso. O paciente, ele tá se questionando, sempre. Ele tá te questionando também. Por que ele tá pedindo para eu fazer isso? Por que eu tenho que seguir essa receita? Por que eu não posso fazer o que o outro médico me disse? Por que eu não posso fazer o que eu li no Google? Então, o paciente ele está sempre questionando. E por mais que ele não externe isso, internamente ele está questionando. E o fato dele estar questionando, muitas vezes vai fazer com que ele não siga o que você recomendou, com que ele não faça a cirurgia que de repente você disse que era para ele fazer, com que ele por algum motivo não compre o seu produto, porque ele acaba tendo várias objeções. Então, quando você explica o porquê das coisas e o porquê que ele tem que fazer isso, e porquê que ele tem que seguir aquele passo a passo, porquê que ele tem que seguir aquele tratamento, porquê que ele tem que fazer esse tipo de cirurgia e não outro tipo. Então, quando ele tem essa explicação, mesmo antes que você espere que ele pergunte, é muito mais fácil você conseguir engajar esse paciente com você. É muito mais fácil você conseguir trazer esse paciente para perto de você e você seguir um tratamento com ele muito mais linear, tá? Porque o nosso cérebro, ele sim, nos questiona o tempo inteiro. Por que eu tenho que usar isso? Por que eu não tenho que usar aquilo? Então, tem uma pesquisa que foi publicada no livro Armas da Persuasão e é muito interessante essa pesquisa. Foi assim, tinha uma fila de Xerox e aí as pessoas estavam na fila e aí chegou um determinado rapaz e simplesmente furou a fila. E, obviamente, na verdade não foi bem assim, desculpa, minto. Foi assim, ele pediu para furar a fila. Eu posso furar a fila? E aí todo mundo, obviamente, olhou meio feio para ele e não permitiram que ele furasse a fila. E ele tentou uma segunda vez. E na segunda vez ele disse assim, para as pessoas que estavam na fila, gente, eu posso passar na frente porque eu tô com um pouco de pressa. E aí ele percebeu que mais pessoas permitiram que ele passasse na frente só porque ele colocou esta palavra, porque eu estou com pressa. Então, quando ele colocou isso, ele teve um engajamento muito maior das pessoas que permitiram com que ele passasse à frente na fila. E aí depois ele fez uma terceira abordagem. E aí ele falou assim, eu posso passar na fila porque eu só tenho pouca quantidade de Xerox para tirar e eu tô com um pouco de pressa. Então, quando ele deu mais argumentos para esse porquê, então ele já disse que ele gostaria de passar na frente, porque ele tem uma quantidade pequena de papéis para tirar Xerox e ele está com muita pressa. Quando ele conseguiu dar essa explicação, ele teve um engajamento muito maior de pessoas que permitiram com que ele furasse a fila.
Então, ou seja, se você não dá explicação alguma, né? Se você simplesmente diz, olha, eu posso passar na frente? As pessoas vão dizer, não, ainda vão te olhar feio. Se você disser, eu posso passar na frente porque eu tenho uma quantidade pequena de xerox ou porque eu tô com um pouco de pressa, talvez alguns ou outros permitam que você passe. Aí ele aumentou, tipo assim, a estatística para em torno de 30% a 40%. Mas, quando ele deu uma explicação um pouco mais longa, ele percebeu que em torno de 70% a 80% das pessoas permitiram que ele ultrapassasse na frente. Então, com isso, ele concluiu nesse livro o seguinte, que todas as vezes que você explica para as pessoas o porquê das coisas, o porquê você está pedindo algo, o porquê você está entregando algo, o porquê você está querendo alguma coisa daquela pessoa, ela tende a engajar mais, ela tende a aceitar mais. Então, que isso fique pra gente, para nós médicos que somos muitas vezes prescritores de medicação, né? Você analisa o paciente, às vezes até você faz uma boa consulta. E na hora de dar a medicação, você simplesmente prescreve, diz, ó, tome isso aqui. E você não explica para o paciente o porquê que você tem que dar aquilo. Por que ele tem que tomar aquilo, na verdade. E o que eu gosto de trazer isso para a nossa medicina? Quando você explica para o paciente uma receita, do que você está passando, olha, isso aqui é um antihipertensivo, ele vai fazer isso, isso e isso aqui para você. Olha, isso aqui é um diurético, a ação do diurético no seu corpo é fazer isso, isso e isso, para que baixe a sua pressão. Olha, isso aqui é um calmante para você dormir melhor à noite, e assim você vai conseguir trabalhar melhor durante o dia, enfim. Dependendo da sua especialidade, o importante é que você passou uma receita para o paciente, explica o porquê daquela receita. Explica o porquê você está passando aquilo. Porque, obviamente, existem várias formas de você abordar o mesmo paciente. E os pacientes sabem disso, gente. Hoje em dia, cada vez mais os pacientes sabem disso. Que existem várias formas de você tratar a mesma doença, com várias medicações diferentes. Então, por que você vai passar aquela medicação específica? Ah, Janete, mas eu vou levar muito mais tempo na minha consulta. Sim, você vai levar muito mais tempo para a sua consulta. Mas aqui a gente trabalha exatamente a valorização da sua consulta. Para que o seu paciente enxergue tanto valor na sua consulta que ele tenha vergonha de trabalhar com plano de saúde com você. E é exatamente isso que a gente trabalha nesse canal. Uma valorização de consulta diferenciada. Para que você eleve o valor da sua consulta, para que o paciente enxergue tanto valor em você, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor como um todo, não estou falando de valor financeiro, que ele realmente tenha vergonha. Eu gostei muito quando eu fiz uma live com um colega meu, e ele me disse assim, Janete, eu fui atendido por um gastroenterologista uma vez, que quando eu saí do consultório dele, ele me tratou tão bem, a consulta foi tão boa, e ele foi um médico tão excelente no que ele me mostrou e no que ele passou, que eu saí com vergonha de passar minha carteirinha do plano de saúde naquela consulta. Então eu falei, que bacana, né? É exatamente isso que a gente precisa mostrar para o nosso paciente. Porque é o que a gente precisa, sair dos planos de saúde para que a gente atenda mais pacientes particulares, né? Então, quando você mostra todo esse valor para o paciente, quando você mostra o porquê você está fazendo aquilo, que você tá mostrando para ele que você se preocupa com a saúde dele, que você se preocupa que ele entenda por que ele tem que passar por aquele passo a passo, você está mostrando para ele que você se preocupa que ele siga aquela receita, e o porquê que ele tem que seguir aquilo, tá? Então, isso é muito importante, isso é muito poderoso na cabeça de um paciente. Aquele médico que atende o paciente, onde ele mal enxerga o paciente, onde ele mal analisa o paciente, e ele passa uma receita de qualquer jeito, esse paciente não vai ver valor nenhum nessa consulta. Dificilmente, às vezes, ele vai até engajar nesse tratamento. E a gente tem que lembrar que dentro das nossas raízes médicas, dentro das nossas raízes de medicina, o que a gente quer quando o paciente nos procura não é no final o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. O que a gente quer é um paciente que chegue ao seu objetivo final, que chegue ao tratamento que ele veio te procurar, que é o tratamento final dele, que é ele ficar bom, que é ele, se é que o bom é possível, dependendo da sua especialidade, mas que ele fique satisfeito de alguma forma com o tratamento dele, que ele engaje no seu tratamento. É isso que nós buscamos como médicos. O valor, como eu falo aqui, a venda, como eu falo aqui, ela é uma consequência de todos esses valores que eu estou comentando com vocês, né? Obviamente.
Então, o que todos nós queremos é que o paciente ele realmente engaje, ele realmente siga o que você prescreveu. E olha o que acontece muitas vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Ou com pessoas que você conhece. Muitas vezes o paciente ele sai do seu consultório, ele leva a receita, aí ele faz aquele tratamento. Obviamente ele não entendeu o porquê daquele tratamento. E aí, um tempo depois ele procura um outro médico. Eu tenho certeza que você já recebeu pacientes assim de outros médicos. Por quê? E aí você vai perguntar, mas por que você não seguiu essa receita? Por que você procurou outro colega? E muitas vezes o paciente nem sabe por que ele procurou outro médico. Ele não sabe por quê. Mas o fato é que, de alguma forma, não houve essa conexão. Não houve essa conexão entre médico e paciente. E por que não houve? Porque na cabeça do paciente, tá? E isso por mais que seja inconsciente, na cabeça do paciente, ele foi só mais um para você. É exatamente isso que eles pensam, tá? Nossa, ele nem me deu atenção, ele me deu uma receita de qualquer jeito, né? Olha o que o Thiago está falando aqui. Ótimas observações, fazendo com que os colegas aprendam de uma vez a diferenciar preço de valor de uma consulta. Parabéns, exatamente. Então, é exatamente isso que os pacientes pensam quando você entrega uma receita de qualquer jeito, quando você não explica o tratamento. Imagina você abrindo uma aula para o paciente, né, da patologia que ele tem, e mostrando para ele, olha, a gente precisa tratar por causa disso e disso. Se a gente não tratar agora, a sua patologia ela vai evoluir dessa forma. E você vai evoluir com esses e esses sintomas. E isso pode vir a piorar. Então, quando você explica esse passo a passo, do que ele está vivenciando naquele momento, do que ele pode vivenciar depois, você pode fazer uma previsão, porque nós temos isso, né? A previsão da evolução da patologia, da evolução da doença. Então, quando você faz uma previsão para esse paciente, que ele não tem a menor noção, e quando você explica o porquê você está passando aquelas medicações para ele vai compreender e ele vai engajar. E ele dificilmente vai procurar um outro médico e dizer assim, eu tomei isso aqui, mas não fez efeito nenhum. Muitas vezes o paciente ele toma, eu já peguei vários pacientes assim, tomam uma medicação um mês. E aí é uma medicação que é de uso contínuo, vamos dizer, né? E aí o paciente toma uma medicação um mês e ele diz assim, eu tomei isso aqui, mas não resolveu. Eu falei assim, aí eu digo assim, mas o seu médico explicou que isso era de uso contínuo? Ou que isso tinha que ser feito tanto em tanto tempo, ou de tantos meses? Aí ele disse assim, não. Eu falei, pois é, por isso que não funcionou. E não é que não tenha funcionado, é que a ação da medicação ela é a longo prazo. Você precisa ter o tempo para que você realmente veja os resultados. E o paciente ele não entendeu isso porque simplesmente o médico não explicou, porque ele não usou o gatilho mental da razão, porque ele não usou o gatilho mental do porquê, porque ele não conectou com o paciente. E é exatamente isso que acontece. Então, é legal quando a gente pega essas coisas externas que se usam nas vendas, que se usam no marketing, e a gente traz para o nosso consultório, a gente traz para a nossa realidade, onde a gente precisa sair dessa caixinha da medicina, né? Porque a gente sai da faculdade assim, né? Vocês concordam que a gente sai com a faculdade assim? E a gente precisa abrir a nossa mente para horizontes externos, onde a gente avalie outras coisas, onde a gente avalie marketing, onde a gente avalie técnicas de vendas e a gente traga tudo isso para o nosso consultório. Mas, obviamente, com o objetivo final de fazer o bem para o nosso paciente, com o objetivo final de fazer uma medicina de qualidade, com o objetivo final de fazer uma medicina que realmente você se sinta satisfeito em fazer, porque foi para isso que nós estudamos. A gente não estudou para fazer uma medicina de 5 minutos, como a gente vê por aí, né? A gente não estudou para fazer uma consulta de 5 minutos. Na aula de propedêutica, em que todos nós passamos, eu tenho certeza que, no mínimo, era ali em torno de 30 minutos só na aula de propedêutica, onde você faz uma boa anamnese, um bom exame físico no paciente. Então, essas consultas de 5 minutos que a gente vê por aí, né? Isso não engaja o paciente. Isso não consegue trazer paciente para ficar realmente conectado com você. E enquanto você não entender isso, você não vai conseguir sair dos planos de saúde. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir trocar esses pacientes de plano de saúde para pacientes particulares. Janete, é possível trocar pacientes de plano de saúde para pacientes particulares? É possível, sim. Como? Gerando valor. Mas eu vou perder muitos pacientes. Sim, talvez você até possa perder vários pacientes, que seriam pacientes que não iriam ficar com você de qualquer forma, ou por condições financeiras, ou porque de alguma forma não engajaram com você.
Porque os pacientes que têm uma condição financeira diferenciada, os pacientes que sentiram um valor na sua consulta, eles fazem questão de pagar um bom preço por um serviço diferenciado. Quantos de nós aqui já não fomos em restaurantes caros apenas pelo bom atendimento? Quantos de nós aqui já não compramos serviços diferenciados porque a gente teve realmente um valor muito diferenciado no serviço? Então, assim, da mesma forma eu digo para vocês, existem muitos profissionais que têm uma capacidade financeira boa e que podem se manter os seus clientes desde que eles vejam valor no seu trabalho, tá? Desde que eles consigam realmente conectar com esse valor. Porque sabe o que vai acontecer? Se você atende hoje esse paciente de plano de saúde dessa forma, e vamos dizer que você faça um plano de carreira para daqui a 6 meses você parar de atender plano de saúde, tá? E é normalmente o que eu indico para os colegas que estão fazendo essa transição. Que você faça um plano para você começar a deixar de atender gradativamente planos de saúde. Então vamos dizer que você comece a atender o paciente assim, dando extremamente valor à consulta, uma consulta demorada, uma conversa com o paciente, engajando o paciente, trazendo ele para perto de você, usando gatilhos mentais, tudo isso que a gente mostra muito aqui. Então vamos dizer que você começa hoje a fazer isso. Daqui a 4 ou 6 meses, quando você estiver saindo dos planos de saúde e esse paciente não conseguir mais consulta com você pelo plano de saúde, talvez ele até vá em outro, só que ele vai ver a diferença da consulta. E sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se ele tiver condições financeiras, ele vai voltar. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Ah, Janete, mas eu vou perder um monte. Tá, só que quando você atende pacientes particulares e só particulares, você já não tem mais a necessidade de atender 20 pacientes num dia. Você vai precisar atender só 10, talvez até menos, para você ter o mesmo valor do plano de saúde. O mesmo, tá? Então é exatamente isso que a gente prega. Quando você dá um valor muito diferenciado para o paciente e você vai fazer a determinado prazo essa transição, você não vai perder paciente, porque o paciente vai entender que a sua consulta vale muito. Ela vai entender que aquilo que era do plano de saúde realmente para você não tinha, como é que eu posso dizer, não tinha sentido você continuar no plano de saúde. Eu já vi profissionais assim, profissionais que eu disse assim, nossa, no dia que essa mulher não atender mais convênio, eu pago a consulta dela para eu vir continuar aqui, né? Como paciente eu já fiz isso, para os meus filhos, para mim. Então, entenda que muitas vezes é uma questão de comodidade do seu paciente. Se você atende plano, lógico, nós não somos burros, nós vamos pelo plano, eu vou pagar menos, né? Mas, se você não tem plano, e se o paciente gostou da sua consulta, se ele viu valor na sua consulta, se ele está feliz com o que você passou para ele, se o tratamento que você fez foi efetivo e ele ficou satisfeito, ele volta com você. E ele volta pagando particular. E ele não chora por isso. No máximo ele reclama a primeira consulta e diz, se eu sair do plano, daí você diz, eu vou sair do plano porque a minha consulta realmente é muito mais demorada, né? É muito mais detalhada, olha, eu passo tanto tempo explicando isso aqui para você. E ele compreende na hora, eles entendem na hora o valor disso nesse momento, tá? Entenderam, gente? Perguntem, eu quero que vocês perguntem, vamos conversar. O que vocês acham de tudo isso que eu falei? Uma grande baboseira? Vamos ver aqui o que o pessoal escreveu nos comentários. Tem mais alguma coisa aqui que alguém falou que eu não vi? Gente, quem depois achar que é interessante esse conteúdo para alguém, não esquece de mandar para os colegas, tá? Não esquece de marcar os colegas médicos aí. Eu acho que é legal essa interação. A ideia realmente é que a gente consiga levantar esse canal para que mais colegas médicos tenham acesso, para que a gente faça realmente uma medicina de qualidade, para que a gente faça uma medicina diferenciada, para que a gente faça uma medicina de valor, tá? E para que a gente realmente gere um diferencial nesse nosso mercado médico, tá? Uma outra, e aí a gente vai falar agora sobre o nosso último gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. E o que é esse gatilho mental da reciprocidade? Bom, o gatilho mental da reciprocidade, ele acontece quando o paciente, né, ele se sente grato por alguma coisa que você fez a mais do que você deveria ou do que a sua equipe deveria. Olha, Ana dizendo dicas sempre construtivas, não perca as lives. Verdade, Ana, você é extremamente pontual aqui nas nossas lives. Eu fico muito feliz com isso, viu? Não perca mesmo não, apareça sempre. Tô sentindo falta do seu esposo aqui, tá?
Então, de vez em quando, chama ele para vir aqui também. Marca ele nas lives depois para ele assistir. No gatilho mental da reciprocidade, normalmente o paciente ele se sente grato por algo que você fez, por algo que a sua equipe fez. Então, por exemplo, quando a sua equipe ou você fazem algo diferenciado para o paciente, quando você gera um valor para o paciente, antes mesmo que ele peça ou antes mesmo que ele espere por isso, você gera nesse momento um gatilho mental da reciprocidade. O paciente ele é grato. Nós, seres humanos, somos pessoas, por natureza, gratas a outras. Eu vou dar um exemplo para vocês, é um exemplo que eu já até utilizei aqui em outras lives, mas vale a pena a gente repetir. Quando, por exemplo, você tem um aniversário de um amiguinho do seu filho, né? E aí o amiguinho do seu filho foi lá e convidou o seu filho para um aniversário. Às vezes eles nem são tão amigos assim, às vezes nem é assim, né? Aquela amizade muito grande, mas enfim, o seu filhinho ou sua filha foi convidado para esse aniversário. Automaticamente gera na gente uma necessidade de retribuir esse convite, esse convite, né? Desse aniversário. Que nada mais é dessa necessidade de uma gratidão. Então, obviamente, quando o seu filho ou sua filha fizer o aniversário, muito provavelmente uma das primeiras pessoas da lista vai ser esse amiguinho que convidou ela da outra vez. E sempre tem aquela história, né? Mas o menino não te convidou, você tem que convidar ele também. Você já deve ter ouvido isso falar, né? A mãe de vocês já deve ter falado isso pra vocês em algum momento lá atrás, e vocês talvez falem pros filhos de vocês se tiverem filhos. Então, é mais ou menos da mesma forma que acontece. Nós temos a necessidade de retribuir a quem, de alguma forma, gerou algum valor pra gente. Então, vamos dizer que, por exemplo, o seu paciente chega no seu consultório e ele é muito bem atendido pela sua equipe, mais do que necessariamente ele esperava, né? Ele é extremamente bem acolhido. Eu moro numa cidade que chove muito, então vamos dizer que, de repente, o paciente chegou, eu dou de vez em quando esse exemplo para minha equipe, o paciente chega no consultório todo molhado, e aí você tem duas opções. Ou você diz pra ele assim, nossa, tá chovendo, né? Que é o que a maioria das pessoas faz, né? Ou você se preocupa de forma diferenciada com esse paciente. Você diz, nossa, tá chovendo lá fora? Só um minutinho, eu vejo que você tá molhada, eu vou tentar pegar uma toalha pra você. Então, você vê que isso gera um valor diferenciado. Você não tá simplesmente constatando que choveu. Você está realmente tentando ajudar aquele paciente de alguma forma. E isso gera uma gratidão para esse paciente. Da mesma forma como você dá um brinde para o paciente, né? Isso acontece muito nas clínicas de dermatologia, os representantes deixam muitos amostra grátis, ou não só de dermatologia, ginecologia, enfim, quase todas as especialidades, só não cirurgia plástica. A gente não sei por que cirurgia plástica não tem representante que deixa coisas pra gente dar de brinde pros pacientes, eu fico possessa com isso. Mas enfim, o fato é que eles acabam deixando muitas amostras grátis. E os pacientes amam amostras grátis, né? Eles adoram. E isso gera, assim, também uma reciprocidade. Eles ficam felizes com isso. Eles ficam felizes de receber ali, porque eles acreditam que aquilo é meio que um brinde, né? Você poderia dar para qualquer paciente, mas você está dando para aquele paciente. E aquele paciente que recebe, ele fica muito feliz com isso. E eu não sei por que cargas d'água, mas tem muito médico que tem um estoque de... como é que a gente chama? Gente, o nome foge. Amostra grátis. É o Alzheimer que está chegando já. Tem vários médicos que têm um estoque de amostra grátis no seu consultório e não distribui para o paciente. Eu não sei porquê, eu não sei para quem ele distribui, o que ele bota no estoque dele, eu não sei porquê. Mas o fato é que não distribui, né? E é importante que distribua. A amostra grátis foi feita para o paciente testar e para que você também teste o produto, para que tenha um feedback do paciente para saber se ele gostou daquilo, né? Então, utilize cada vez mais no seu paciente essas amostras grátis, tá? Porque você também vai gerar um valor de reciprocidade de qualquer forma. Vai dizer, poxa, que legal, eu fui lá naquele doutor, ele me deu um monte de amostra, eu fiquei tão feliz, olha, eu gostei disso, gostei daquilo, eu não precisei comprar tal medicação, ou eu comprei só uma parte, ele já me deu outra parte. Principalmente quando é um tratamento de alto custo agregado, às vezes a gente tem tratamentos que são mais caros, e você tem ali algumas amostras que você já pode ajudar no tratamento desse paciente. E quando ele vai ver o valor dessas medicações reais na farmácia, ele vê que era tão caro, ele se sente tão agradecido por isso, que essa reciprocidade, essa gratidão, normalmente te gera outros pacientes. Então, no final das contas, o que a gente quer é isso, que um paciente grato, agradecido, feliz, satisfeito com o tratamento, que ele indique outros pacientes.
E essa reciprocidade, como ela é necessária do ser humano, as pessoas que gostam do seu serviço, que gostam das suas consultas, elas têm uma necessidade de divulgar o seu serviço de alguma forma, né? E quando elas se sentem gratas com isso, obviamente essa necessidade de divulgar ela se torna maior. Então daí gera essa necessidade de você gerar esse gatilho mental da reciprocidade. Então não se esqueça disso. Converse com a sua equipe, para que a sua equipe cada vez mais vejam o todo do paciente, que não se preocupem só e única e exclusivamente em atender o paciente na recepção, como a gente vê em muitas clínicas por aí. Eu tô cansada de ver em clínicas por aí, a pessoa mal olha para a cara do paciente e diz: documento, por favor, seu carteirinha do plano, né? Normalmente é assim que elas atendem. Eu já fui atendida assim como paciente e isso me causa um extremo mal-estar, sabe? Da pessoa que está ali lhe atendendo, da sua porta de entrada, sequer está apta ou disposta a fazer qualquer coisa diferente por você. Mas o fato é que quando você gera esse valor, e isso que é importante você saber pra gente finalizar essa live, que já estamos chegando no nosso final, é que quando você gera um valor diferenciado para esse paciente se sente grato por isso, né? Quando você dá algo que ele não esperava, né? E aí pode ser um mimo, pode ser um presentinho, pode ser uma amostra grátis, pode ser um valor diferenciado de algo que não é palpável, como eu acabei de dar aquele exemplo, por exemplo, da paciente que chega molhada, né? Ou quando você, muitas vezes, tem paciente às vezes que chega com um filho pequeno aqui no consultório, então às vezes quando o paciente quer e ela permite, eu peço que as meninas, uma delas, olhem a criança. Então, olha, você gera um valor super diferenciado na cabeça daquela pessoa. Porque às vezes tem mães que não conseguem sair de casa sem levar o filho. Mas ao mesmo tempo, o filho dentro de uma consulta, ele atrapalha também algumas vezes. Principalmente consultas de cirurgia plástica, onde precisa ser conversado, tem muita coisa que ela precisa entender, eu preciso analisar. Então, quando a mãe permite, né, que isso aconteça, as meninas ficam olhando a criança lá fora. E a gente deixa, obviamente, dentro de um ambiente controlado ali para não ter nenhum problema. Mas você gera um valor diferenciado e a mãe sai extremamente grata por isso, né? Porque você realmente trouxe uma experiência diferenciada. E essa gratidão muitas vezes leva à indicação e leva a ela voltar mais vezes e leva ela realmente a se engajar e ser seu paciente, tá bom? Poxa, Sullivan, você já entrou quase no final. A Ana tá comentando, a atenção é indispensável. Mas olha, quero dizer pra vocês que as lives estão ficando aqui no IGTV, tá? Alguns dias, eu não vou mais deixar direto, eu vou passar elas todas pro YouTube, até pra gente dar uma limpada no canal, senão fica muita coisa. Mas, por enquanto, essa live vai ficar aqui no IGTV, eu vou deixar aqui alguns dias. E aí, quem entrou já mais no finalzinho pode assistir toda, porque eu acho que vale muito a pena, tá bom? Fiquem com Deus. Olha, essa semana, todos os dias, às 18h45 eu vou estar aqui. Não deixem de comparecer, não deixem de marcar os amigos de vocês, não deixem de dar os coraçõezinhos. Estaremos aqui todos os dias às 18h45. E em breve eu vou ter uma surpresa super especial para vocês, para quem continuar aqui no canal, hein? Para quem ficar vindo todo dia, a gente vai ter uma surpresa especial. Eu aguardo vocês amanhã, então. Boa noite. Fiquem com Deus.